Olá, como vai? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Perante o Eterno. Este é nosso 21º vídeo de uma série de 24, intitulado Porque Ele é o Messias, onde eu sempre mostro uma profecia sobre a primeira vinda do Messias no Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores a este, clique na playlist acima e confira todos os outros vídeos. Neste vídeo, a profecia mostra que o Messias, ele entregaria o seu espírito ao Pai. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou outro, eu posso fazer um estudo com maiores detalhes. Deixe aqui nos comentários e farei com todo prazer. Aproveitando, já deixa aquele like para ajudar o canal, e se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que se inscreva e que ative também o sininho de notificações. Isso ajuda o canal, o tornando mais relevante, fazendo com que o YouTube indique também a outras pessoas. Entre vários vídeos que temos aqui no canal, você tem também a opção de audiobook, podendo assistir e ouvir em qualquer lugar. Faça um propósito de ouvir, nem que seja um capítulo por dia, eu garanto que você só tem a ganhar em seu crescimento espiritual. A profecia de hoje encontra-se em Salmo 31, verso 5, que diz assim: Nas tuas mãos entrego meu espírito. Embora o texto continue, vamos nos deter apenas nesse trecho. Mais uma vez, eu venho também reiterar que muitos textos do assim chamado Antigo Testamento, ou Tanakh em hebraico, possuem uma profecia como aplicação imediata para o tempo que foi escrita e, ao mesmo tempo, se refere também a uma profecia vindoura, que são chamadas de profecias de dupla aplicação, e muitas delas são messiânicas. Como eu disse anteriormente, Jesus estava tão concentrado em sua missão que ele sabia o momento exato de dizer cada palavra que foi proferida por ele. Desde mulher, ainda não é chegada a minha hora, até esta, por exemplo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em comentários mais antigos, eu achei bastante interessante dois que gostaria de compartilhar com você. O Rabino Rashi, por exemplo, ele faz o seguinte comentário sobre este texto que lemos de Salmo 31, verso 5. Ele diz assim, sobre o que Davi quis dizer: Eu sempre confio meu espírito porque você me redimiu do problema. E também o Rabino Ibn Ezra, ele comenta exatamente assim: Em sua mão é a razão pela qual o inimigo não poderá tomá-lo, e porque você deu ao depositante, o Senhor mencionou a verdade. Em algumas traduções, como Almeida Revista e Corrigida, entre outras, a tradução do verbo pakad, que lemos como entrego, ela é traduzido dessa forma: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Como também já disse aqui, Davi, muitas vezes ele foi impelido pelo Espírito Santo, e embora nesse momento ele não estivesse morrendo, ele falou essas palavras mais uma vez usado pelo Espírito Santo e que séculos depois seriam usadas pelo seu e pelo nosso Salvador. Ao se aproximarem da morte, esse era além do desejo das pessoas e como uma oração entregava o espírito de volta a Deus. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Lembrando que a palavra que foi traduzida como espírito, no original hebraico é ruach, e nada tem a ver com a ideia absorvida por nossa e por muitas outras culturas. A tradução literal seria ar, vento, hálito. Lembra na criação do homem, lá em Gênesis capítulo 2, verso 7? Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe ruach, soprou-lhe o fôlego de vida. E depois, ao morrer, volta a Deus
que o deu. E ao morrer, os mortos não têm ciência de absolutamente nada, conforme já estudamos aqui também. Embora popularmente mudaram o sentido da palavra espírito, alma, enfim, se você tiver alguma dúvida sobre após a morte, você pode assistir este vídeo aqui também. E o interessante é como ainda em nossos tempos era comum, e ainda é em alguns lugares, ver-se isso. Sabe quando alguém estava para morrer e chamava o padre para fazer a extrema unção? Lembra disso? Então, como rito, ele rezava assim: Nos manos tuas, Domine, commendo spiritum meum. E essa era usado para doentes e moribundos quando estavam prestes a expirar, a morrer. E o cumprimento dessa profecia nós encontramos em alguns relatos, mas vamos nos deter em Lucas, capítulo 23, verso 46, que diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus foi repreendido muitas vezes pelos fariseus e sacerdotes da época, simplesmente porque chamava Deus de seu Pai. E ao chamá-lo assim, ele se fazia o próprio Deus, e assim o acusaram. Referir-se a Deus como Abá era algo desrespeitável. Invocar a Deus com um nome tão familiar era impensável. E ele assim o chamou até na hora de sua morte, expressando a humilde submissão à vontade do Pai. Jesus começou o seu ministério pautado em obediência e comunhão com o Pai. E na hora de sua morte, não seria diferente. Assim como foi quando orou no Getsêmani, por exemplo, ele disse que não seja como eu quero, mas como tu queres. Como você e eu bem sabemos, o Novo Testamento foi escrito em grego e a palavra original que falamos anteriormente, espírito, lembra? No hebraico, ruach, ela foi traduzida para o grego e como pneuma, que segue a mesma ideia dita anteriormente e até mais conhecida e mais fácil. Lembra, por exemplo, pneu, pneumático, tudo tem a ver com ar. Então, ar, vento, sopro. E o texto assim termina, mostrando que ele expirou. Eu não sei se você já teve essa experiência ou não, de ver alguém, por exemplo, falecendo bem próximo a você. Eu já tive e eu vi perfeitamente um tio meu expirando pela última vez. Muito triste. Em Marcos, no capítulo 15, verso 37, ele faz o mesmo relato e após Jesus expirar, ele completa assim: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Marcos 15, 38. Em meio da horrível escuridão, aparentemente abandonado por Deus, Cristo sofreu as piores consequências da miséria humana. Ele agora descansaria pela fé naquele que tinha sempre prazer em obedecer. E pela fé, ele saiu vitorioso. A terra jamais testemunhou uma cena assim. A multidão permanecia paralisada, olhando para o seu Salvador. Ao Cristo dizer estas palavras, está consumado, e expirando. Muitos estavam ali, e entre eles, por exemplo, Anás e Caifás, mas também estavam no templo sacerdotes, porque era a hora do segundo sacrifício, o sacrifício da tarde, como fazia todos os dias. O cordeiro que representava o Messias foi levado para ser sacrificado, como sempre faziam todos os dias. O sacerdote estava com o cutelo na mão, erguido na mesma forma que Abraão, quando estava prestes a matar Isaque. Mas eis que a terra treme, a Bíblia diz que a terra tremeu, e houve terremoto e vacila exatamente na hora em que Jesus expira pela última vez na cruz.
Um grande terremoto se dá nesse momento, rasga-se de alto a baixo o véu interior do templo, onde era aspergido o sangue do cordeiro. Foi rasgado por mão invisível. O véu foi rasgado em dois. Tudo é terror e confusão. O sacerdote que estava prestes a matar o cordeiro não conseguiu. O cordeiro então escapa. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo tinha acabado de ser sacrificado. O tipo então encontra o antítipo. Está aberto agora o caminho direto para o Santíssimo. Um caminho novo e direto ao Eterno foi criado, sem mãos de homem, sem intercessão de homem nenhum. O caminho agora foi criado por meio do nosso Salvador. Agora então tem fim todos os sacrifícios e ofertas pelo pecado. Como Paulo afirmou, tais sacrifícios eram sombras das coisas que haviam de vir. Em todo momento, cada palavra, cada ato, cada olhar de Cristo, Ele sempre nos ensinou uma coisa. E ao dizer, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, mais uma vez, Ele nos ensina a renúncia a nós mesmos, renúncia ao nosso eu. Entregue você todas as coisas ao Pai. Entregue a tua vida a Ele. Entregue tudo a Ele. Viva uma vida totalmente dependente de Deus. Que possamos todos os dias procurar viver como Ele viveu e como Ele nos ensinou. Pai, seja feita a tua vontade. E assim, com certeza teremos o prazer a cada dia de descobrir, a cada momento, o prazer de deixar Deus dirigir as nossas vidas e criar essa dependência cada dia mais. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só. Até o nosso próximo estudo e que todos possamos dizer juntos, assim como André disse, encontramos o Messias.